46. A gente pega alguns versículos aqui. A gente vai meditar o significado, o que Deus quer dizer quando Ele dá uma orientação pedindo para a gente ficar quieto. E essa palavra ela é direcionada ao povo de Deus. Não é o povo lá fora, não, é o povo de Deus. Salmo 46, a gente pega o versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. E eu quero principalmente esse nome aqui. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga glória a Deus. E diante da guerra, Deus ele dá uma orientação para o seu povo e ele repete: o Senhor dos Exércitos está conosco. No 9, ele mantém uma guerra, ele põe fim, ele acaba com a guerra. E quantas vezes nós queremos ver o fim da guerra? Falar sobre guerra, para a gente poder ter uma noção, quando a gente fica sabendo que está acontecendo guerra em outros países e a gente vê toda aquela tristeza, fuga, mortes, a gente ora, porque essa palavra é para crente, né? Aí os crentes oram, pedem a Deus que acabe com aquilo dali, que dê paz naquele lugar. Mas às vezes, irmãos, a guerra ela não é física. Às vezes a guerra ela é emocional. E quantos não já viveram essa guerra interior? E ela é muito difícil. A guerra interior é uma confusão de pensamento, de sentimentos, um incômodo, um desconforto, uma aflição, uma angústia. E eu vou repetir que às vezes a gente passa por situações que, se a gente pudesse, a gente colocaria a mão dentro do coração e arrancava algum tipo de sentimento que está perturbando, que está incomodando, que está tirando o sossego. E às vezes a gente sabe que não pode, então a gente só recorre àquele que pode. Deus, tira, quem nunca, né? Tira esse sentimento, tira esse pensamento, me liberta desse sentimento, me liberta desse pensamento, tira de dentro de mim. Por quê? Porque existe uma guerra interior e a gente quer o fim dessa guerra. E guerra não é uma coisa fácil. Então, diante dessa confusão, diante dessa aflição, dessa angústia, diante desse confronto, diante dessa situação tão difícil, Deus ele dá uma orientação ao seu povo. Ele fala ao seu povo no momento de confronto, no momento de confronto, né, no momento de guerra. Para vencer a guerra, para vencer. E para vencer a guerra interior é a mesma coisa, é a mesma orientação. Deus ele estava falando a respeito da guerra física, mas é a mesma orientação hoje para a igreja, é a mesma orientação para vencer a guerra interior. Às vezes a gente não sabe o que fazer, então a gente pega a instrução com o general, com aquele que é o Senhor da guerra. A gente pega a instrução, mas para pegar a instrução não é assim, simplesmente não. Deus vai dar a instrução para quem não sossega, para quem não aquieta, para quem não presta atenção, para quem não para quem não se levanta, né? Como já foi falado em Ezequiel capítulo 2, onde de pé eu falarei contigo, para quem está prostrado, desanimado,
no versículo, eu repito aqui com vocês, ele fala no versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre a guerra. Tá, interessante é que ele não usa assim, como muitos querem, né? Saber que eu sou Deus e aquietai-vos, porque é assim que as pessoas querem. Elas querem ver a manifestação de Deus, aí elas se aquietam, porque ela está numa aflição, então ela quer ver o agir de Deus, ela quer ver a manifestação poderosa de Deus, ela quer que Deus ele se revele, Deus, naquele momento, naquela situação, aí ela vai se aquietar. Enquanto ela não vê a ação de Deus, enquanto ela não vê o agir, a providência de Deus, ela não se aquieta. E muitos, além de não sossegar, não relaxar, fica colocando a mão, fica tentando resolver, fica trabalhando. Enquanto você está trabalhando, não há um fim da guerra, e Deus ele não trabalha, ele não faz. Enquanto a gente está colocando a mão, Deus ele tira dele. Enquanto você trabalha, Deus ele sossega. Agora, quando você sossega, aquieta, aí é que ele diz assim: quando vocês se aquietarem, vocês vão saber que eu sou Deus. E se aquietar no original, o que significa? Significa, eu acho que essas palavras, eu realmente espero que elas falem contigo, tá? Significa soltar, relaxar, sossegar, retirar, deixar cair, deixar ir. Parece simples, não é? Não é. Muitas das vezes, fazer isso daqui, soltar, quando fala soltar, eu logo imagino alguém segurando alguma coisa com as mãos, e aquela imagem de você segurar alguma coisa, talvez por uma corda, e essa coisa querendo sair, mas machuca as mãos. Então a pessoa segura, soltar, relaxar. Eu já falei, vou repetir de novo, uma das coisas que eu considero mais desafiadora na vida do crente é ele aprender a descansar no Senhor. A maioria ainda não aprendeu a descansar, principalmente quando há guerra interior, principalmente quando existem ameaças fora e ameaça dentro. Descansar no Senhor, isso é trabalho de crente, isso é a obrigação do crente, descansar no Senhor. E isso não é tão fácil. Alguns realmente têm dificuldade de relaxar, de soltar, de retirar, de sossegar, de deixar cair, relaxar. E quando você relaxa, aí quando você para e está mandando se aquietar, aí ele começa a agir. Às vezes a pessoa pensa que relaxar é ela cruzar os braços. Não é cruzar os braços, é parar de agir, de trabalhar, é parar de tentar resolver, é realmente acreditar que não dá para você. Porque quando ele manda você aquietar, ele está dizendo para você relaxar. Isso significa que o peso é desproposital, o fardo é desproposital. Esse peso não é para você. Quando a ordem é para você se aquietar, é porque os ombros do crente não foi feito para carregar fardo. A ordem é você trocar o fardo com Jesus. Os ombros do crente não foi feito para carregar fardo. Se está pesado demais, irmão, deixa cair. Os ombros do crente foi feito para carregar o que mesmo? A glória de Deus. Não é para carregar, não deixa cair, está muito pesado, não é para você, é desproposital, esse peso não é para você. E ele fala, repete, né? O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, em vários versículos, né? Tanto no 7 como no 11, o Senhor dos exércitos está conosco. E quando fala o Senhor está conosco, isso logo me traz à memória o Provérbios 3, versículo 6, que diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconhece o Senhor
aqui é atentai-vos e saber. E a palavra saber aqui significa conhecer. E conhecer no sentido de intimidade. E digo mais, sabe como um cônjuge conhece o outro, como um esposo, como um marido conhece a esposa? Conhece, não conhece pelo olhar. Conhece o observar, dá uma olhada e já percebe que não está bem, tá preocupada com alguma coisa. Quem nunca, né? Muitas esposas olham para o marido e perguntam: o que foi? O que você tem? No olhar ela percebe que ele não está bem. Conhecer aqui, que ele fala, é no sentido de intimidade. Primeiro você se aquieta. Quando você se aquietar, aí você vai saber, aí você vai conhecer. E esse conhecer aqui, no sentido de intimidade, também tem a ver com experiência. Você vai relaxar, aí sim você vai saber que Ele é Deus, porque quando você para de trabalhar, você retira a tua mão, aí Ele coloca a mão dele, aí Ele começa a agir. Aí sim você vai saber, conhecer, ter intimidade, saber que Ele é Deus, e não só saber que Ele é Deus, mas também não é só conhecer, é reconhecer. Não é só conhecer, é reconhecer. Saber que Ele é Deus. E quando se fala em reconhecer, reconhece-o em todos os teus caminhos, é você trazer à memória, ter consciência de que você nunca esteve só. Será que você, como crente, tem essa consciência, tem entende a respeito disso? Ele sempre, é reconhecer que Ele sempre esteve do nosso lado, Ele sempre esteve do meu lado. O crente que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, ele tem a certeza de que, independente do que aconteça, do que deixe de acontecer, da expectativa frustrada, do que ele pensou que seria assim e aconteceu de forma diferente, não importa o que aconteça, ele reconhece que a jornada dele não é solitária. O Senhor sempre esteve ao nosso lado. Isso é reconhecer. E tudo isso é o que Deus está falando aqui. Sossega, relaxa. Quando você tira a mão Deus, ele começa a agir. Tem muita coisa, irmãos, que não está certo enquanto você tenta resolver. Na verdade, tem muita coisa que complica. Tem muita coisa que dificulta. Tem muita coisa que quando você coloca a mão, ao invés de melhorar, piora. Deixa eu dar só um exemplo aqui para vocês, tá? Sabe, um exemplo mais comum que eu estou mais acostumada, tá? Eu estou mais acostumada a lidar com ele. Sabe quando o casal, está passando por uma crise, é o esfriamento, é cheio de dúvidas, é as guerras interiores, ela não sabe, está frio, não sabe, se ama, não está conseguindo sentir nada. E pela frieza até espiritual, a pessoa começa a ter alguns pensamentos como: eu acho que eu quero dar um tempo. Tanta gente que se separa só porque a gente é crente, a gente vai ter que ficar casado. Aí começa a ter esses pensamentos. E quando pensa em sair da relação, muitas das vezes o outro que está com os olhos abertos, que está com os olhos do coração iluminado, está vendo que aquilo dali não é normal, que aquilo dali é uma frieza espiritual, é uma ação do diabo. É uma ação do diabo. O diabo está gelando aquele coração, o diabo está colocando pensamentos contrários, mas aí ele começa a estar insistindo. Estou falando que é o que eu estou mais habituado, que eu passo sempre, tá? Mas aí ele começa a estar insistindo: não faz isso, é família. E aí tenta convencer, tenta evangelizar, tenta pregar no outro, né? Casamento é coisa de Deus, você não pode abandonar a nossa família. A gente vai, quanto mais insiste, mais
Eu vou ler aqui, e a minha Bíblia é atualizada. Eu vou dar uma rápida resumida para vocês. Se eu ler todo dia falar comigo, se eu escutar alguma coisa, alguém falar, prega todo dia falar comigo, fala comigo profundamente. Mas eu vou dar uma dica para vocês. A gente vai ler rapidinho e eu vou pedir para você, depois, uma outra hora, você dá uma lida no que a gente vai ler agora, na linguagem simplificada, tá? Para você ver como é bem esclarecida e maravilhosa. Diz assim, no versículo 33. Perdão, não 33 não. Deixa eu pegar aqui o 27. Embora o meu pegava logo tudo. Não, deixa eu pegar o 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Deixa eu comentar só uma coisa. Lamentações de Jeremias. Lamentações, conhecido como profeta chorão, porque Jeremias teve a visão da destruição de Israel. Tá? A visão que ele teve de todo o sofrimento não era fácil. Então ele chora, ele lamenta, e diante dessa destruição de tão grande sofrimento, ele fala sobre isso daqui. E ele diz assim: portanto esperarei nele. Vamos começar a aprender desde o 24. Aí no 25: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Está mandando ficar calado, porque tem gente que abre a boca para falar besteira, né? Versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Sofrimento, tá? O jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus, porque o crente, a vida do crente está na mão de Deus, está dizendo: Deus pôs sobre ele. O diabo está me enxergando, mas o diabo está fazendo isso na minha vida. Irmãos, o crente quando sofre, muitas das vezes é porque Deus não avisou para ele que ia ter prova, mas já botou o nome dele lá e tal dia, tem prova para fulano de tal. Então não tem negócio, o diabo está me massacrando, Satanás pulando, é porque fulano está contra mim, fulano é meu inimigo. Irmãos, nada disso. Tira os olhos de fulano, do ciclano, tira os olhos, põe os olhos no Senhor. É isso que Jeremias está falando aqui, e ele vai falar mais, tá bom? Deus o pôs. Não importa, mas eu sei quem está me atacando, eu sei quem o diabo está usando, é fulano. Tá, acontece que a sua vida não está na mão do diabo, e não, Deus está permitindo. O crente é assim, quando acontece alguma coisa na vida dele, por mais difícil, Deus está permitindo. Versículo 29. Portanto, Deus o pôs sobre ele. No 29, ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face aos que o ferem e falte-se de afronta. Tá bom aqui, tá bom. Dê a face aos que os ferem. Se alguém está te esbofeteando, oferece a outra bochecha. Mas o 29, põe a boca no pó. E esse põe a boca no pó porque com certeza a esperança para você também vai ser mais na frente, porque Deus ele não vai permitir que você sofra a vida toda, é o que ele diz aqui. Esse põe a boca no pó é a humilhação. Lá a gente viu que ele diz
presenciou tudo que eu passei, mas não foi nada contra Deus, irmãos. Era a respeito da minha vida, tomando decisões da minha vida, nada contra Deus. Cuidado com o que você fala. Tem gente que, ao invés de botar a boca no pó, se humilhar, Deus, eu estou aqui, me orienta, eu estou sujeita, eu me entrego à tua vontade. E quando, ao invés de você estar ali se humilhando, porque quando você se humilha e se aquieta, aí sim você consegue escutar e colocar em prática as instruções que Deus ele vai te dar. Se não tem esse sossegar, esse se aquietar, esse parar, ficar sozinho, você não consegue pegar a instrução. Aí tem gente que não põe a boca no pó e fala um monte de besteira, porque tudo é bonito, parece assim que as coisas para mim são mais difíceis, e por aí, tá? São coisas desse tipo. E eu não aguento mais, e essa vida, põe a boca no pó, se sujeita, porque há esperança para você. Tanto para se humilhar, como também para exaltar. O Senhor é Deus. Quando você se aquieta a Deus, Ele começa a trabalhar, você vai ter experiência com Ele, e aí você vai saber quem Ele é. Eu acho que cada crente, dependendo do tempo que ele tem na presença de Deus, a maioria, né, já viveu 1% do que Jó ele viveu. Nós não chegamos perto de Jó, né? Um exemplo de paciência, mas eu acho que a maioria de vocês já viveu 1% do que Jó ele viveu. E nesses 1% de dor, de sofrimento, a gente precisa ser igual a Jó. Em nenhum momento ele falou contra Deus. Pelo contrário, ele estava ali, humilhado e se humilhando. Então, diante da dor, diante do sofrimento, não abra a boca, coloca a boca no pó, se humilhe. Não fica falando com ninguém. Às vezes, irmão, é marido, mas às vezes o marido não vai compreender o que você está passando. É meu filho, a gente tem uma ligação. Existem lutas, e você tem que entender que é você e Deus. Quando Deus ele coloca o teu nome para você ir para uma prova, não tem ajuda. Não, Ele não vai permitir ajuda, nem de marido, nem de esposa, nem de filho, nem de pai, nem de mãe. Não tem. A única coisa que você tem que fazer é confiar no Senhor. Amém? E para terminar, né? Quando você se aquietar, parar, relaxar, deixar cair, deixa ir, aí Deus ele vai começar a trabalhar, desaquietar, e você sabe, aí sim você vai ter experiência, porque você vai ver o agir de Deus e você vai entender, reconhecer que Ele sempre esteve ao meu lado. E aí pela experiência, intimidade, aí você vai falar, você vai testemunhar, você vai levar a todos que estiverem no teu caminho. Ele é Deus, Ele é Deus, porque você viu, não é ninguém falou, ninguém trouxe testemunho, as pessoas falando sobre Deus, você teve experiência com Ele, nos teus piores dias, você deixou Ele agir, e Ele se revelou para você de forma maravilhosa. Você disse, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, porque eu tive experiência com Ele. Amém, Jesus? Louvado seja Deus. Se coloque de pé.